Olá, o meu nome é Jorge Guerra Pires, atualmente sou um estudante na Universidade de L'Aquila. No entanto, meu projeto é feito em parceria, mais que uma parceria, que seja é uma espécie meio de duplo, como posso dizer, dupla responsabilidade, tanto da universidade quanto do instituto em Roma, chamado IASE. Existem dois ofícios, um no Hospital Gemelli e o outro fora do hospital. De certa forma, eu frequento os dois, mas meu projeto é principalmente no ofício fora do hospital de Amélia. Neste vídeo eu gostaria de apresentar o anexo de um artigo que foi submetido para a revista Gestão e Saúde, revista eletrônica Gestão e Saúde. Este vídeo possui como objetivo suplementar, complementar o material. Infelizmente, o material escrito, apesar de ser formal, possui bastante limitação do ponto de vista prático. Vamos dizer que, por mais que você tente para esse texto melhor, existem várias limitações e hoje temos tecnologia, cada vez é mais fácil produzir vídeos. Não existe muito tempo comparado com o passado para poder produzir vídeos. Eu acho que é hora de começar a tentar usar bem a tecnologia que temos a serviço de atividades didáticas. Como eu tinha dito no início, este vídeo é parte dessa seguinte publicação, que foi feita na revista Gestão e Saúde, publicação formal. Eu sou o autor do artigo e do vídeo, Jorge Guerra Pires, e o artigo foi publicado, vai ser publicado, um artigo ainda já foi aceito, mas será publicado muito provavelmente em setembro deste ano, em 2015. A revista eletrônica Gestão e Saúde. E devemos tomar um pouco de cuidado, porque esse vídeo não foi feito antes da publicação ter sido aceita, ou seja, foi feito depois que a publicação foi aceita, ou seja, o vídeo não passou por uma avaliação, ou seja, não é um vídeo, é um vídeo somente produzido por mim e não foi revisado, não foi analisado por nenhuma nenhuma pessoa, vamos dizer, neutra. Então, seja, sendo assim, mas o vídeo foi baseado completamente no artigo. Então, seja, eu não estou acrescentando nada de novo, nada de diferente desde que o artigo foi aceito. E dado que o vídeo foi baseado no artigo, eu acredito que o vídeo não tem nenhum problema, não entra em nenhum conflito com o vídeo. Mas caso ocorra esse tipo de conflito, é interessante que o artigo seja levado como primeira mão. E em caso de referência, cada alguém queira fazer referência formal em publicações futuras, a publicação deve ser feita a referência deve ser feita ao artigo, porque vídeo geralmente não é considerado publicação, especialmente se for publicado no YouTube, que é o caso. A minha intenção desse vídeo é enviar esse vídeo publicado no YouTube, devido a fato ser ter lá fácil acesso, qualquer pessoa com internet pode acessar o YouTube, apesar de que em geral os vídeos não são de alta qualidade, existe muito problema com direitos autorais. E sendo assim, esse vídeo, vamos dizer que o vídeo é formal, dado que é baseado em um artigo formal. Ou seja, de forma resumida, discutimos nesse artigo um modelo matemático e os códigos-fonte que foram discutidos no artigo principal. Na verdade, o artigo principal é bastante curto, são apenas 2 páginas. A ideia era apenas criticar um artigo que eu acabei me dedicando bastante ao artigo, porque foi o ponto de partida da minha pesquisa atual. E neste anexo ao artigo, que é o conteúdo desse vídeo, eu decidi discutir o modelo matemático e códigos-fonte. O fato talvez a pergunta seja por que foi adicionado como anexo, não como artigo principal. O motivo é simples. Esse material que eu estou prestes a apresentar não foi criado por mim, foi um artigo já publicado, por isso que eu coloquei como anexo, ou seja, porque não é um trabalho meu, a única coisa de esforço que eu fiz foi criar os códigos. Eu mesmo criei os códigos, parti somente das equações do artigo, criei todos os códigos e fiz novas simulações, ou seja,
A minha contribuição neste anexo foi reproduzir o trabalho e apontar, tentar mostrar limitações ou mesmo formas de trabalhos futuros. Ou seja, a minha contribuição é mais, nesse caso do anexo, é mais técnica do que intelectual. A modalidade é baseada em controle integral, que é a mesma metodologia usada no artigo que eu estou usando como referência. No entanto, este ano eu acabei de enviar uma versão alternativa, no qual eu apliquei controle ótimo em vez de controle integral proporcional. O problema do controle integral proporcional, na minha opinião científica, opinião metodológica, baseada no que eu tenho lido, estudado, devido ao fato que o controle integral proporcional ele meio que força o sistema a ir para um ponto específico. E sabemos que no corpo humano, quando temos, por exemplo, pensamos que seria tempo e que seria o peso da pessoa, sabe-se que o peso, em teoria, fica em torno de 5% do peso do valor central, ou seja, você tem uma espécie de oscilação que fica em torno de 5%. E no caso de controle ótimo, controle proporcional, isto não ocorre, porque o controle proporcional ele força o valor a atingir um valor exato. Controle ótimo tem a vantagem que, como se dizer, ele não força, você pode fazer, tem muito mais liberdade, porque o controle integral é bastante simples matematicamente, como alguns dizem, tem até um artigo interessante publicado, não chega a ler, mas eu vi o título interessante, chama-se PID, ou seja, Proportional Integral Derivative Control without PhD, ou seja, não é necessário haver um PhD para poder aplicar controle integral, devido ao fato de que a matemática é bastante simples, exige mais programação. O que não é o caso de controle ótimo. O controle ótimo exige um pouco mais de matemática, um pouco mais de habilidade. E eu apliquei, infelizmente a técnica que eu apliquei não era tão efetiva, ou seja, funcionou, mas não funcionou exatamente como eu queria. E atualmente eu comecei, mas agora deu uma parada, comecei a aplicar estratégias evolutivas, computação evolutiva, porque eu quis computação evolutiva, eu já apliquei uma vez em outra situação, e agora estou tentando aplicar a mesma técnica para esse mesmo problema que eu estou discutindo aqui, usando controle ótimo, ou seja, o artigo original só usa controle integral proporcional e de certa forma pode dizer que eu assim, estou estendendo o problema para técnicas mais avançadas. Apesar de que, na verdade, foram feitas várias simulações, e no artigo também são apresentadas várias simulações, no artigo original. Só que neste material anexo, que foi anexado ao artigo, que também vai ser discutido nesse vídeo, ou apenas discutir alguns exemplos que eu considerei interessante discutir. O motivo principal é devido ao fato que existem várias situações possíveis que podem ser para poder estudar o modelo do ponto de vista metodológico, ou na tentativa de conhecer o comportamento do modelo matemático em função de observações reais. Na verdade, as palavras-chave foram tiradas do site da revista. Na verdade, eles já exigem que você use palavras-chave que estejam no banco de dados da revista. Homeostase, devido ao fato de que peso é um tipo de homeostase, o mesmo controle de energia interna que influencia no peso é um tipo de homeostase. Leptina, devido ao fato de que é o hormônio que é usado como, na verdade, é um mistério do ponto de vista metodológico, do ponto de vista científico, como o corpo humano sabe o peso exato, ou como que o cérebro ou mesmo qualquer parte do corpo humano decide se devemos ter apetite ou não, se devemos guardar energia ou não, se devemos de certa forma perder peso ou não. E a teoria atual é de que existem hormônios produzidos na periferia, no caso da periferia falamos de órgãos ou tecidos que estão fora do cérebro, ou seja, a periferia seria, por exemplo, tecido adiposo, estômago, intestino ou qualquer parte do corpo que produz hormônio.
E a ideia é que esses hormônios sinalizam para o cérebro humano, mais especificamente, numa parte dos casos, no hipotálamo, no centro arqueado, se temos energia suficiente ou não, ou se é necessário, por exemplo, aumentar o apetite em situações, em qualquer coisa que seja. Matemática eu faço, que é o termo de modelo matemático. Simulação computacional, ou seja, por computadores, do fato que o que nós temos aqui é o que se chama de simulação de experimento in vitro. A simulação clássica é feita em serviços chamados in vivo. O que nós temos chamado de in silico. Na verdade, essa simulação é chamada in silico. Basicamente, temos três tipos de experimentos que podem ser feitos na literatura: tanto in vitro, que é feito em laboratório com seres vivos, in silico, que é feito em computador, que é chamada de dry biology, ou seja, biologia seca. Encontraram a wet biology, que seria biologia molhada, ou seja, biologia molhada seria in vitro. Dry biology, que é biologia seca, seria in silico. E temos a que é in vivo, que seria o que acontece em medicina e alguns experimentos que é feito, por exemplo, em hospitais. Peso corporal, devido ao fato de que a leptina ela controla o peso corporal, pelo menos essa teoria defendida no artigo principal, não no meu artigo, eu falo no artigo que eu uso como referência. Na verdade, esse artigo número 1, no final são as referências. E caso você esteja interessado, o artigo foi publicado, se não me engano, foi em 2002, ou seja, tem mais de 10, quase 15 anos. E muita coisa, de certa forma, mudou, assim, não vou dizer em termos de descoberta, mas em termos de estabilidade neuronal. Por exemplo, agora temos a grelina, que no artigo não faz nenhuma referência à grelina. O porquê não é claro, mas a grelina tem demonstrado ser bastante eficaz também no controle de peso, chamado de controle de longo prazo. Eu não vou discutir nada sobre a grelina aqui, mas também faz parte da minha pesquisa. Mas é interessante saber que existe um hormônio alternativo que também trabalha de forma similar. Foi usado MATLAB e Simulink, mas na verdade Simulink é um software já distribuído dentro de MATLAB. O motivo de ter usado devido ao fato que, apesar de ser um software comercial, possui bastante pacotes, rotinas para poder resolver equações diferenciais. No entanto, é possível resolver esse problema a seco, usando Java. Por exemplo, esse código, neste programa que eu gerei recentemente para usar um controle ótimo, eu posso dizer que eu resolvi a seco. Ou seja, apesar de ter usado MATLAB, eu não usei nenhum pacote. Você nota no resultado uma pequena diferença, discrepância no valor encontrado com o MATLAB dos pacotes. Os pacotes MATLAB são otimizados para resolver equações diferenciais ordinárias ou que seja outro tipo de equações. Existem várias referências MATLAB, se você digitar MATLAB em Google e tutorial, você vai achar várias referências, uma parte em inglês, mas eu tenho quase certeza que existem bastante referências em português. Networks é a empresa, é o grupo que produz, que mantém MATLAB. E existe um código que usa somente MATLAB, não usa Simulink, que foi desenvolvido pelos meus orientadores. Na verdade, eu acabei achando interessante incluir no anexo, mas não está nesse anexo, no segundo anexo, anexo 2. O segundo anexo possui esse código que usa somente MATLAB. Excepcionalmente, MATLAB e Simulink são softwares comerciais, ou seja, infelizmente uma licença deve ser comprada, seja o mesmo geralmente algumas universidades disponibilizam. Uma alternativa seria trabalhar com Java, que eu tenho trabalhado há bastante tempo. Eu comecei a produzir, mas infelizmente eu parei devido a falta de outras prioridades, mas eu gostaria muito de ter uma biblioteca para gerar essa biblioteca, para poder gerar esse programa, para poder rodar esse programa. Ou seja, a minha missão seria ter um pacote para ser usado por qualquer pessoa e livre, que seria o caso com Java. Na verdade, as equações que estamos prontos a discutir são organizadas em dois grupos.
na verdade, porque existem duas teorias que buscam explicar o, que buscam explicar o controle de peso. Basicamente temos a hipótese do ponto fixo, a hipótese do ponto de acomodação. A diferença é o fato de que no ponto fixo, a ideia é de que temos um ponto fixo, que o seu corpo tenta manter o peso, e qualquer mudança faz com que oscile em torno desse peso fixo. E o ponto de acomodação diz que, na verdade, o peso pode mudar. Na verdade, esse threshold, que seria o equilíbrio, onde o peso para, é um equilíbrio entre corpo e hábitos, por exemplo, hábitos alimentares. Matematicamente, somente duas equações mudam, o modelo matemático é o mesmo. Essa também foi uma das minhas motivações de fazer o controle ótimo em vez de controle, porque na verdade acontece, como ponto fixo diz que temos um ponto fixo, então no caso aplicamos foi aplicado o controle PI, controle proporcional e integral. No caso do ponto de hipótese de acomodação, temos que um equilíbrio entre o corpo e meio ambiente, ou seja, aplicado ao sistema dinâmico, e o equilíbrio que o sistema dinâmico acha é o peso que a pessoa em teoria vai ter. No entanto, como será visto, acontece a mudança de duas equações de um para o outro, ou seja, dessa para essa temos a equação que não são mudadas. A ideia é a vantagem de controle ótimo, que não é necessário mudar essas mudanças de equações. Somente precisa se fazer somente necessário fazer uma formulação própria, e é somente isso, não é necessário nenhuma mudança pesada do sistema com efeito usando o controle PI. Isso se explica baseado no fato de que leptina é justaposta para simular a diferença entre as hipóteses, ou seja, as duas equações que são mudadas porque são equações que usam leptina como ponto de apoio. Como a leptina na verdade, a tese do artigo de que a leptina é a forma como o corpo usa para mudar peso. Então, ou seja, as duas equações possuem leptina e muda somente como o corpo reage, como a leptina controla o peso. Que foi o caso, ou seja, o que eu estou dizendo basicamente aqui é o que eu tenho repetido desde o início. Se você usar outras técnicas, outras formas de formulação, teriam-se alterações entre as duas para poder testar as duas teorias, teria-se mudanças diferentes. Como tínhamos discutido até o momento, existem duas teorias para explicar o peso. Temos tanto a teoria do ponto fixo quanto a teoria do ponto de acomodação. A diferença está no fato que o ponto fixo assume que temos um valor, uma linha, um valor único, no qual o peso tenta respeitar, ou seja, um ponto de referência, mas um ponto de referência forte, ao passo que o ponto de acomodação diz que temos um equilíbrio entre ambiente e ponto de acomodação, ambiente e hábitos da pessoa. Cada uma das hipóteses pode ter o seu próprio problema. Por exemplo, do ponto de vista fixo, diz que o corpo é feito do ponto de vista um ponto fixo, exato, e sabe-se que qualquer pessoa que passa por uma dieta totalmente calórica irá ganhar peso. Qualquer pessoa que passa por uma dieta totalmente fraca irá perder peso. Tudo é questão de insistência. Então, ou seja, isso faz com que a chamada, no caso, a ideia de dieta
não existe no ponto fixo. O ponto fixo diz que o corpo é feito no ponto fixo e basta. Nesse sentido seria assim, em palavras vulgares assim, direto seria se você é uma pessoa de alto peso, será uma pessoa de alto peso, não tem o que fazer. Mas o ponto de recomendação diz que é o oposto, que tudo é questão de hábito e ambiente. Mas sabe-se que algumas pessoas têm mais tendência a ganhar peso e outras menos tendência. Tem pessoas que eu mesmo já fui desse, atualmente eu estou com peso tranquilo, mas eu sou bem mais pesado do que antes. Mas durante, vamos dizer, grande parte da minha vida eu tinha um peso estável, era exato. E eu sempre me alimentei com todo tipo de alimento, nunca tive restrição de alimentação, nunca tive preocupação com gordura, nada disso, nunca ganhei peso, mas atualmente eu comecei a ganhar peso e por mais que eu tenha que fazer dieta para perder o peso que eu ganhei, eu não consigo, ou seja, temos que as duas teorias podem estar certa e errada. É isso que faz na segunda parte desse artigo referência, que não é um artigo que fala, o artigo referência desse trabalho, eles tentam juntar as duas teorias, mas eu acho que não houve tanto sucesso. Eu acho que existem, até mesmo porque o fato que atualmente existem novos hormônios como grelina sendo estudados mais intensamente, e isso seria interessante levar em consideração. Então, ou seja, nessa parte vamos concentrar na hipótese do ponto de acomodação. Então, essencialmente, a hipótese do ponto de acomodação advoga que controle de peso e metabolismo é função de interação entre o organismo e meio ambiente. Conteúdo calórico e alimentação. Caso você não esteja familiar com o conceito de sistemas dinâmicos, mas sistemas dinâmicos geralmente fala que todo sistema possui um equilíbrio, que seja, por exemplo, que pode ser equilíbrio e existem várias formas de chegar ao equilíbrio. Pode ser chamado de focus, pode ser chamado de nódo, ou seja, em torno do ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é um ponto no qual, matematicamente falando, a derivada é igual a zero, ou seja, todas as derivadas são igual a zero, ou seja, não existe nenhuma força que mova o sistema. O sistema está em equilíbrio. Leptina é produzido pelo tecido gorduroso, mas também é produzido em outras partes, como por exemplo no estômago é produzido, e existem outras partes que produzem, na verdade não lembro todo, até mesmo o tecido, na verdade, é produzido principalmente pelo tecido gorduroso branco, ou seja, tecido gorduroso branco, e também é produzido pelo tecido marrom, mas existem outras partes também que produzem em menor quantidade. Basicamente, de forma simples, como a leptina é produzida principalmente pelo tecido adiposo branco, ela cai na corrente sanguínea, chega ao cérebro e controla o apetite. Por exemplo, isso pode evitar que você coma um sanduíche a mais, um sanduíche a menos, ou seja, mas deve estar atento que a leptina produz dinâmica lenta, produz dias, semanas de efeito dela. A grelina, que é realmente o hormônio a ser estudado, que produz dinâmica rápida. Então esse seria um ponto-chave em consideração. No artigo principal, que eu estou usando como referência, no artigo principal, que foi produzido bem antes, 2002, os autores usam leptina como tudo, ou seja, como controle de apetite e controle de metabolismo, ou seja, apesar de não usa, vamos dizer, o modelo matemático não é feito para ser estudado para ser estudado em curto prazo, que nesse caso curto prazo seria, por exemplo, horas, a grelina funciona em horas. A grelina, ela basicamente, se você tiver, por exemplo, aqui por exemplo seria, por exemplo, uma refeição, ela vai subir e descer, ou seja, vai subir aproximadamente de 1 a 2 horas antes da refeição e vai cair de 1 a 2 horas depois da refeição. Ou seja, a grelina tem uma correlação positiva muito forte, extremamente forte com a refeição, com os horários de alimentação, que não é o caso da leptina. A leptina ela produz uma correlação muito forte com a última refeição do dia. Ele tende a subir até o fim do dia, e algumas pesquisas mostram que este pico que acontece no final do dia muda se caso a pessoa mudar os hábitos alimentares que tem com relação à última refeição. Ou seja, a correlação é muito fraca, mas aparentemente existe a correlação entre leptina e refeição. Agora vamos começar um modelo matemático.
Basicamente, o modelo matemático é essa equação, o que matematicamente eu posso dizer que eu já vi coisa muito pior. Por exemplo, recentemente eu estava numa escola de verão em Tietrada, sobre equações diferenciais espaciais, e a coisa é muito mais feia. Essa equação é muito simples, basicamente você tem simplesmente duas partes. Uma parte é produção de leptina, e outra parte é eliminação de leptina. Todas elas possuem relações lineares, ou seja, fala que quanto maior for a quantidade de fat mass, de massa gordurosa, maior será a produção de leptina, que é produzida com relação, em função linear de uma constante. E na verdade estudos mostram que na verdade essa relação linear exatamente com essa forma não existe, ou seja, a relação entre leptina e fat mass, massa gordurosa, não é totalmente linear. Por exemplo, alguns estudos mostram que caso alguém perca em torno de 16% do peso, isso é suficiente para derrubar mais de 50% da grelina, ou seja, uma proporção muito maior, ou seja, 16% contra 50%, mais de 50% de queda na quantidade de grelina que circula no sangue. Ou seja, basicamente o que é necessário saber: leptina é alta em pessoas obesas, ou seja, quando a pessoa é obesa, a leptina é bastante alta. A grelina é o oposto, a grelina é baixa em pessoas obesas. Porque existem estudos que mostram que grelina, leptina, insulina, o que eu estou tentando, como se dizer, eu estou tentando produzir uma tese atualmente que leva em consideração leptina, insulina e grelina, e existem relações entre elas. Eu não vou discutir aqui devido ao fato de que é um trabalho em andamento. A segunda parte é composta de três termos. Um deles é a própria leptina, ou seja, nós temos a leptina matematicamente aqui e aqui, ou seja, é uma equação de estado com uma espécie de feedback, uma espécie de retorno. Essa aqui é a segunda parte, multiplicando aqui a massa de volume, o volume de sangue, que pode ser considerado constante em algumas situações, mas no meu caso não seria constante. Existe uma forma de manipular essa equação e achar uma equação só para leptina, mas a matemática é um pouco chata. Mas basicamente você vai achar algo do tipo, você vai achar dividido por blood volume e se eu não me engano exatamente, você multiplica aqui você multiplica aqui pela, se eu não estou cometendo o erro, porque eu já fiz cálculo, mas não lembro exatamente o cálculo, você vai achar algo que multiplica aqui pela energia, se eu não estou cometendo o erro. Ou seja, mas eu já fiz o cálculo e no modelo matemático implementado no meu código fonte eu uso essa relação derivada, não uso essa relação aqui. Essa relação aqui, ela infelizmente, ela exige que você use duas funções com uma função composta, o que pode ser bastante chato. Mas, no entanto, no segundo código, no anexo 2, que foi feito pelo um dos meus orientadores, ele usa essa equação diretamente. O que ele faz? Ele simplesmente sabe-se quando queremos resolver uma equação diferencial ordinária, você parte essa ideia, você parte ela em pedaços, e em cada pedaço o sistema é constante. Ou seja, sistema constante, esse aqui é constante, e você pode jogar isso aqui para cá diretamente. Ou seja, se caso você está resolvendo a equação diferencial no braço, vamos dizer, você não está usando o símbolo nem nada disso, você pode fazer esse truque, mas deve ter muita atenção ao fazer isso. Mas, deve lembrar que existe duas diferenças. Uma é você considerar o volume constante num pequeno período de tempo para resolver a equação diferencial ordinária, que é feito, por exemplo, no Gecuta, Euler. Uma segunda coisa é fazer isso com uma ideia fisiológica por trás, ou seja, de acordo com que você vai ganhando peso, em teoria você vai ter mais sangue. Essa, pelo menos, essa é a ideia que eu estou acostumado, e eu acho que essa é a ideia que faz mais sentido. Como eu tinha explicado, essa é a produção de leptina, e a segunda parte é a eliminação. E essa equação é conhecida na literatura, se você caso não tenha familiaridade com a equação, não é uma equação complicada, é simplesmente conhecida como equação da conservação de massa. Os termos aqui eu acho que eu expliquei quase todos. O que falta, esse aqui na verdade é o chamado de Globular Filter Rate, que é uma espécie de medida
do quanto os rins funcionam bem, é uma espécie de medida de fluxo, caso você tivesse, por exemplo, uma insuficiência renal, o valor seria muito baixo. Esse clearance é um termo que diz o quão rápido a leptina é eliminada no corpo. E aqui nós temos a concentração de leptina no sangue. Na segunda parte temos a concentração de leptina no cérebro. Neste caso temos a leptina no cérebro. A leptina no cérebro, no hipotálamo, especificamente como já havíamos explicado na parte anterior, é a leptina produzida pelo tecido adiposo. Leptina produzida pelo tecido adiposo. Pelo tecido adiposo, cai na corrente sanguínea e isso atinge o cérebro, o hipotálamo e gerando uma espécie de controle de apetite e metabolismo. A ideia é bem simples. Quanto maior o nível maior nível de leptina, mais energia a bordo. Essa seria a teoria. Quanto mais energia a bordo, menor o apetite. Ou seja, a leptina produz um efeito orexigênico. E a grelina, a leptina produz um efeito anorexigênico. Ou seja, é um efeito que induz apetite. Quanto maior for a leptina, em teoria, menor deve ser o apetite. O que acontece, por exemplo, em caso de pessoas obesas, que ela possui alto nível de leptina e ainda vamos dizer, tem um apetite alto. Uma explicação, que é o que a gente vai ver uma simulação neste vídeo, que foi reproduzido o artigo referência, devido ao fato de que muitas pessoas desenvolvem o que se chama de resistência, leptin resistance, ou seja, a pessoa produz leptina muito parecido com o que acontece, por exemplo, em insulina, insulina resistance, que no caso pode gerar diabetes tipo 2. E na verdade essa equação aqui simplesmente diz que a quantidade de leptina no cérebro humano é função da quantidade de leptina no plasma, e a equação diz que a taxa é transferida de forma constante. Isso, na verdade, tem gerado vários problemas nas discussões que eu fiz com as pessoas do grupo que eu tô trabalhando. As pessoas não gostam dessa equação, e eu também não gosto, mas essa equação usada no artigo original, e qualquer modificação eu acho que é uma publicação diferente, ou seja, caso queira modificar a equação, deveria entrar em uma publicação separada. Normalmente aceitamos essa equação como verdadeira, pelo menos aceitamos para efeito de discussão. E temos, como eu tinha acabado de dizer, existe o caso, acontece, por exemplo, em pessoas com diabetes, pessoas obesas, no qual a leptina não é sentida pelo cérebro, ou seja, existe em alguns casos a leptina, um deles a leptina não consegue chegar no cérebro, ou seja, ou mesmo não é sentida pelas regiões responsáveis no cérebro, e a pessoa, de certa forma, já está obesa, ainda, vamos dizer assim, pensa do ponto de vista, vamos dizer assim, apenas como efeito de explicação, que o peso é baixo, mas não é o caso. E como vamos simular, uma possível forma é usar esse Q2. Ao aumentar Q2, teremos que é necessário um alto valor de leptina para poder gerar valor nessa função, ou seja, para poder aumentar a leptina no cérebro, ou seja, essa função aqui, ela possui mais ou menos a seguinte curva, é chamada uma equação de Michaelis-Menten, ela possui mais ou menos a dinâmica dessa forma aqui. E de acordo que aumentamos o valor de Q de 2, estamos fazendo com que essa função não consiga alcançar o máximo, que é o Q de 1, é o valor máximo vamos dizer que essa função pode chegar. Aumentar Q de 2, você está impedindo que ela atinja o máximo. Por exemplo, Q de 2 igual a 0,
a função é sempre q de 1, ou seja, sempre máximo. Q de 2 igual ao infinito, ou seja, um valor bastante alto, a função nunca atinge q de 1. Qualquer valor entre 0 e infinito, temos os casos que acontecem, por exemplo, que quanto mais próximo q de 2 for de infinito, menor será o valor que essa função consegue atingir como máximo, e mais próximo será de 0. Quanto mais próximo for de 0, mais rápido a função vai atingir o máximo. A segunda parte é apenas uma relação linear. Então temos duas funções, ou seja, temos essa que é a função de Michaelis-Menten, que é uma logística, e ela possui um ponto máximo, que esse, na verdade, esse ponto máximo que temos aqui, ó, esse ponto máximo, temos q de 1 que define esse valor. Temos uma função linear, ou seja, no qual q de 3 é a inclinação da reta. Q de 2 influencia quando que a função atinge metade do valor máximo, ou seja, quanto menor for, mais rápido a função vai atingir metade do valor máximo. Ou seja, isso influencia a velocidade com que a função atinge o máximo. E no final temos uma espécie de função resultante. Aqui no caso, até o momento apresentamos a equação para a leptina no cérebro. A segunda é a equação para a alimentação, ou seja, a energia que entra. Nesse caso, ele diz simplesmente que temos uma função linear. E essa função ela move em função de um ρ. Esse ρ é o teor calórico, é o que nós vamos usar para poder manipular o conceito de dieta. Então temos uma função linear que depende de um fator chamamos de whole food, que é a medida de teor calórico da alimentação, e na simulação sobre dieta fazemos mudanças neste parâmetro, ou seja, o parâmetro é mudado, tentando simular como seria se mudássemos a dieta da pessoa durante o percurso de um período. Food intake é uma função, ou seja, esse teor calórico. Food intake é uma função que expressa o quanto leptina influencia a quantidade de alimentação, a proporção na qual a pessoa se alimenta em função do nível hormonal. Como podemos ver aqui, temos uma outra função de Michaelis-Menten. Essa foi bastante criticada quando eu apresentei esse artigo para o grupo. E eles acham estranho que tem várias. Para mim, assim, tem várias funções de Michaelis-Menten. Para mim, não tem, neste ponto, não vejo nada de estranho. Eu acho que é interessante. E novamente, caso não lembre, essa função possui o seguinte comportamento: ela cresce até o máximo. Nesse caso, nosso máximo é 1, porque existe um multiplicando aqui. Esse K de 5 diz o quão rápido atingimos metade do valor máximo, que no caso seria beta. E nesse caso, observe que aqui esse food intake, a quantidade de alimentação que é ingerida, somente leptina influencia, ou seja, e leptina no cérebro humano, não na corrente sanguínea. Lembre-se que existe uma função para a leptina do plasma para o cérebro humano. E na nossa função, somente a leptina no cérebro que conta. Na segunda formulação que eu fiz, na verdade, eu uso a formulação usando controle ótimo, que é da minha total autoria. Eu adicionei essa função um fator humano, ou seja, você pode tanto alimentar devido à demanda hormonal, quanto a
a demanda quanto à vontade própria, ou seja, uma coisa mais ativa nessa segunda formulação que eu produzi. Aqui temos a quantidade de energia que entra e agora temos a quantidade de energia que sai, ou seja, temos isso na verdade temos observa que a leptina influencia nesse caso a quantidade de alimentação, que influencia a quantidade de energia que é armazenada no corpo em forma de tecido gorduroso. Neste caso, temos que a leptina também influencia a quantidade de energia que é queimada, por exemplo, em forma de aceleramento do metabolismo, ou que seja outra forma pela qual a leptina consegue agir. Na verdade, existe muita controvérsia na literatura com relação a este resultado, ou seja, se a leptina realmente produz algum tipo de aumento de metabolismo, mas a tese do artigo é de que a leptina produz uma espécie de mudança do metabolismo. Seria mais ou menos dizer que algumas pessoas elas têm um metabolismo bastante rápido, que talvez seja o meu caso quando eu era jovem, ou seja, quando tinha 16 e 18 anos, e talvez seria esse o seu caso. E isso, na verdade, apesar de que o artigo não chama de metabolismo, eu acho que isso, na verdade, estaria tentando modelar o metabolismo. E temos uma função que é a função da massa corporal, ou seja, de body mass, ou seja, a função. E isso basicamente quer dizer o seguinte, que uma pessoa obesa andar 1 km e uma pessoa baixo peso andar 1 km, a pessoa obesa vai queimar muito mais energia, o que na verdade é somente a primeira lei de Newton, ou seja, a lei da inércia. Quanto maior for a massa, maior a energia necessária para mover a massa de um ponto ao outro. E no final temos uma conservação de energia, ou seja, para pessoas que estejam interessadas em biomatemática, né, aplicamos duas leis da física, que uma era a conservação de massa, que do ponto de vista histórico foi desenvolvido por Lavoisier, Tony Lavoisier, e depois desenvolvido por outros cientistas, ou até mesmo pelo Einstein, na famosa teoria da relatividade. E agora tem a conservação da energia, que foi diretamente desenvolvida por Michael Faraday. E na verdade estamos apenas fazendo um balanço entre o que entra e o que sai. Um problema que eu encontrei nas simulações, que eu não corrigi no momento, mas está no trabalho futuro eu pretendo corrigir, é que é possível ter energia negativa, ou seja, esse valor pode se tornar negativo. Isso pode ser explicado basicamente do fato de que não temos aqui a quantidade de energia que sai deveria ser função da quantidade de energia que temos, ou seja, não temos de evitar matematicamente que saia mais energia do que entra. Isso não é evitado matematicamente. Basicamente temos que a massa corporal da pessoa é tanto a quantidade de massa gordurosa quanto a quantidade de massa não gordurosa, que seria músculos e outro tipo de massas. Neste caso, o autor considera totalmente constante a massa não corporal, ou seja, nesse caso não estaríamos modelando alguém, por exemplo, que esteja na academia. Caso você queira modelar alguém que esteja numa academia, como essa academia influencia a pessoa, no apetite ou mesmo a massa corporal, matematicamente teríamos que desenvolver outro trabalho ou fazer adaptações desse modelo que foi apresentado no artigo principal. Neste caso, mudamos para a segunda hipótese, que é a hipótese do ponto fixo. Lembre-se que a hipótese do ponto fixo assume que o corpo muda de peso usando como referência um valor. Pesquisa foi feita para poder identificar esse ponto fixo no corpo, que seja no cérebro, que seja outra parte do corpo, mas não foi identificado, é apenas um truque metodológico. Não existe esse ponto no corpo humano, ponto onde que se for destruído, vamos dizer que o corpo perde referência. É apenas uma abstração. E matematicamente os autores do artigo original que foi publicado em 2002, que é o artigo que estou usando como referência, decidiram usar o conceito de controle PI, que é proporcional integral. Em geral, geralmente o pessoal usa PID, quer dizer, proporcional, integral e derivativo, ou seja, existe 3 componentes que corrigem o erro com essa ponte de referência. Na verdade, não vou entrar em detalhes sobre controles PI, mas caso você esteja interessado, existe referência, eu mesmo deixo algumas referências no artigo principal. E na verdade, eu acho que o motivo pelo qual a pessoa usa PI, ou os autores usam PI, é a mesma tese que meus orientadores pensam, e do fato de que PI é um controle simples. Não é necessário haver nenhuma formação em teoria de controle para poder entender o controle PI. E a forma matemática do controle PI para eles
é basicamente essa forma. Existem dois tipos de correção, ou seja, essa fórmula food intake, que é a quantidade de alimentação, ela é uma função que muda tanto com relação à diferença entre leptina atual e um ponto de referência chamado set point, e se a quantidade de leptina no cérebro humano for menor do que set point, se for só negativo, e esse foi um dos problemas, ou seja, depende da situação, esse food intake que pode se tornar negativa, o que não tem nenhum sentido prático. Não existe, no caso seria como vomitar, mas isso não existe, porque nesse caso nós estamos falando de... Não existe muito sentido, pelo menos não encontrei muito sentido prático ao dizer que food intake vai ser negativa. A segunda é uma chamada de a parte acumulativa, ou seja, existe uma componente acumulativa. Basicamente o que temos é, do ponto de vista prático, controla somente com essa parte chamada de proporcional, π. π significa proporcional. Essa função vai muito rápido para o ponto de equilíbrio e volta, ou seja, de forma totalmente instável. Essa parte que acumula faz com que fica mais suave, mas pode ocorrer muitas oscilações. E o D, que é de derivativa, que não é usado no artigo, tenta fazer com que estabilize mais o sistema. Na verdade, então, ou seja, aqui só que temos o π e o I, ou seja, proporcional e integral. Os dois são função da referência entre leptina, que em teoria existe no cérebro, e a leptina que realmente existe. Qualquer discrepância gera food intake. E esses valores que são dados no artigo, mas você, por exemplo, MATLAB possui um toolbox, cheguei a usar, testei, o toolbox acha valores diferentes, o toolbox encontra alguns valores mais interessantes do que o que é dado no artigo. Então, ou seja, eu consideraria que usar esse modelo porque você não usa os valores do artigo, mas sim que usa o toolbox MATLAB para achar os valores adequados de A1 e A2. A segunda equação é muito similar a essa equação que foi apresentada aqui, mas a diferença é que aqui temos, como na equação anterior, temos uma função da quantidade de massa corporal, body mass. Mas as funções as constantes que multiplicam os controles são diferentes, a de 3 e a de 4, mas a função de controle é a mesma. Basicamente, esse é o código. Muito provavelmente, na verdade, eu posso disponibilizar por e-mail, ou que seja qualquer caso consiga ter acesso ao código, seja por conta própria, essa seria fácil. Eu acho que infelizmente não tem muito, para o computador não tem muito o que explicar. É interessante que você põe a mão na massa, mas se você não está familiar com MATLAB, basicamente essa aqui é uma função que pede para poder limpar todo o espaço, ou seja, qualquer variável será destruída. Essa parametrização tirada do artigo com uma pequena adaptação, que não me recordo muito bem, acho que na verdade essa variável é diferente, porque usando a parametrização exata do artigo, o sistema dinâmico é instável, não sei porquê, eu acho que deve ser um erro de digitação no artigo original. E as demais, se eu não me engano, são todos iguais, quase são todos iguais. No caso, estamos fazendo essa simulação para camundongos, ou seja, o camundongo inicialmente tem 22 de massa não gordurosa e 2 gramas de massa gordurosa, ou seja, no total 24 gramas de massa que o rato possui, nesse caso. Estamos simulando o camundongo, o rato. As variáveis aqui estão as dimensões, e esse que é o valor inicial para a leptina. O valor inicial calculado para a leptina é adquirida quando pega-se as equações matemáticas que foi dada e coloca-se como estamos num ponto de equilíbrio. Nesse caso, a derivativa da plasma, da leptina em plasma vai ser
vai ser 0, e sendo zero, caso for 0, conseguimos achar essa fórmula aqui. Essa fórmula basicamente é encontrada, mais detalhes é dado no artigo original, publicado em 2002. No meu artigo eu não dou detalhes porque não tem necessidade, o artigo já foi publicado, somente precisa acessar o artigo original. E isto possui, lá, ou seja, uma ideia pessoal é simplesmente fingir que o sistema inicialmente estava em equilíbrio, ou seja, todas as derivativas são 0 e conseguimos achar o valor inicial assim calculado. Como foi explicado antes, esses valores são os valores do PI, do conteúdo PI. Na verdade, observa que os primeiros valores foram usados do artigo e os segundos valores achados por o toolbox do MATLAB. O motivo é devido ao fato que usando exatamente os valores dados pelo artigo, não chegamos a nenhum... o comportamento é totalmente estranho, gera muitas oscilações, mas usando esse segundo par de parâmetros achado pelo toolbox do MATLAB, chegamos a um sistema muito parecido com o sistema que os autores clamam ter encontrado. E usando controle ótimo, que é o que foi aplicado, chegamos também a um comportamento muito similar ao que os artigos dizem ter encontrado e demonstram através de gráficos. Pode ser encontrado no artigo. Nessa parte temos observa que o ponto de equilíbrio, o setting point, é calculado achando o equilíbrio do sistema da outra teoria, ou seja, o ponto de acomodação diz que temos um sistema dinâmico. O sistema dinâmico tem um equilíbrio, só precisa rodar o sistema dinâmico para achar o equilíbrio. Quando esse equilíbrio é encontrado, se nós colocamos esse valor aqui, lembre-se que esse valor não é a leptina na corrente sanguínea, mas sim a leptina no cérebro. Os valores são diferentes, deve ter atenção a esse valor, que é o valor de leptina no cérebro no ponto de equilíbrio, quando o sistema dinâmico para de rodar. Os valores são colocados iguais, segundo os autores defendem, para efeito de comparação. Na verdade, aqui entramos em detalhes mais técnicos sobre como usar MATLAB. Essa aqui é uma forma de chamar o Simulink sem abrir o Simulink. Ou seja, você simplesmente gera um ponto de parametrização. Na verdade, isso aqui, se você estiver usando o MATLAB, não precisa definir isso. O MATLAB faz automaticamente. Isso aqui que é importante, que é o tempo de início e o tempo final, tem que ser definido. Esse valor também não precisa ser definido, você pode comentar no seu artigo, no seu que o MATLAB faz automaticamente. E quando você passar, essa opção também pode ser comentado, ou seja, você não precisa fazer nada disso, caso você queira. E você precisa somente chamar esse aqui. Na verdade, aqui já está sendo feito. Na verdade, apesar de que desse código mostrado aqui tem essas definições, elas não são usadas aqui, porque se você quisesse usar essas funções, você deveria ter colocado elas junto com um argumento. Não foi colocado, ou seja, não sendo usado. Aqui simplesmente pedimos só plotar, não existe nada de segredo. É somente necessário ter conhecimento de MATLAB para saber o que está acontecendo. Não tem muito. MATLAB é uma das línguas mais simples de programação que pode ser encontrada. Este é se você abrir, caso você tenha acesso ao código do Simulink, que é usado nesse artigo, você vai abrir e vai encontrar algo desse tipo. Não é bonito de ver, mas existem opções de Simulink para poder fazer isso mais bonito, mas fica mais bonito só de visual, porque na verdade por trás sempre tem essas conexões. Um dos meus orientadores não gosta desse tipo de programação, ou seja, com circuito, eu acho bastante interessante visual. É muito parecido com um programa usado em engenharia de produção chamado Arena, e devido à familiaridade com Arena, eu achei muito, até mesmo com familiaridade com Humberto, com software usado em análise de ciclo de produto, é muito similar, desde a similaridade, talvez por isso. Todo o código é feito em caixas, na verdade você tem essas caixas parecendo, essas caixas que são usadas para imprimir resultados, ou seja, você poder plotar resultado. Essas caixas que são caixas grandes, dentro de cada caixa dessas nós vamos entrar. Dentro das caixas possui
possui mais detalhes, ou seja, é feito por camadas. Entramos em qual deles? Entramos nesse aqui, estamos entrando nessa caixa. Essa caixa aqui é a caixa de energia. Lembre-se que tudo aqui não tem um segredo, só é que nós estamos apenas formalizando a matemática que foi aplicada antes. Aqui, note-se que, na verdade, apesar de que nesse código que estamos mostrando esse controle PI, aqui não você só precisa somente colocar a parametrização, mas não é preciso fazer, como vamos dizer, usar esse controle PI diretamente. Você pode, na verdade, a forma mais correta seria não usar essas caixas. Na verdade, essa versão que eu estou usando aqui, na verdade, usa essas caixas PI, mas não é necessário. O fato de que aquela própria equação que foi apresentada antes já é o PI em si. Esta caixa, na verdade, é a caixa de leptina no cérebro, in brain. Aqui temos uma função definida, mas existe forma mais elegante de definir essa função. Na verdade, eu atualmente estou usando a forma mais elegante, que é usada uma função, que você um bloco, que é dentro de Simulink, que você tem acesso ao MFire, usando o Simulink como referência. Existe forma mais elegante de criar essa função, mas aqui, basicamente, você define a função como Lembre-se que aqui é apenas tudo está sendo feito aqui, na verdade, não tem nenhum detalhe matemático, ou seja, não tem nada matematicamente sendo acrescentado, é somente uma forma de formalizar aquilo que foi mostrado matematicamente. Mas caso você tenha uma experiência com o Simulink, eu tenho certeza de que você vai conseguir fazer algo muito melhor. Essa foi apenas a primeira tentativa de fazer o programa, não é necessariamente a forma mais eficaz. Na verdade, do bloco é em plasma, em plasma. Na verdade, o mais interessante, na verdade, estou apenas mostrando esses detalhes, mais para curiosidade. É interessante que você tenha acesso ao código e abra o código. Basicamente, aqui temos as funções. Beta é a função de produção. A produção de beta, na verdade, que é usado como aquela função que tínhamos no início, que era a produção de leptina. Aqui não é chamado de beta, mas na verdade a forma como chama é apenas uma escolha. Na verdade, não existe muito muito segredo, é apenas um truque matemático. Na verdade, discutimos até o ponto, como o programa é feito, que na verdade, novamente repito, é interessante que você abra o código e veja o que está dentro e melhore, mas na verdade isso não afeta de certa forma as simulações, não deve afetar. Neste ponto iremos discutir algum estudo de caso, seja depois que o programa já está pronto, podemos fazer algumas simulações, podemos tentar fazer alguns tipos de estudo de caso, algumas análises do modelo em si. A primeira simulação é chamada de resistência à leptina, ou seja, leptin resistance, que é muito similar ao que acontece com a insulina. No caso da insulina, que pode, em muitos casos, ser apenas um ponto inicial da diabetes, a pessoa começa a não responder de forma correta à insulina. Teorias existem várias, por exemplo, alguns defendem o fato de que quando a pessoa ganha peso, as células gordurosas aumentam de volume e isso faz com que a célula não reconheça de forma correta a insulina, que na verdade age através de receptores na superfície da célula. E na verdade a leptina possui algo similar, ou seja, nesse caso, por exemplo, a chamada de resistência periferal, que é simulada aqui, peripheral resistance. E neste caso, se não me engano os detalhes, mas eu posso estar cometendo algum erro, o leitor deve verificar exatamente, mas me parece que ela não consegue, a leptina não atravessa a barreira cerebral. Leptina, na verdade, estudos mostram que ela pode ser, por exemplo, pessoas obesas, alto peso, em geral elas possuem alto nível de triglicerídeos,
E os estudos mostram que alto nível de triglicerídeos pode influenciar na movimentação da leptina ao cérebro, ou seja, isso gera com que pessoas obesas podem ter uma certa diferença na função como a leptina funciona. Mas matematicamente isso não importa, a forma como a resistência à leptina aparece ou por que aparece, mas sim o efeito. Neste caso, estamos tentando simular a resistência à leptina através de QT2, que na verdade, ou seja, estamos dizendo que QT2 aumenta, ou seja, a quantidade de leptina que o cérebro consegue sentir diminui, ou seja, esse QD1, que é a quantidade máxima de leptina que vai para o cérebro em função da leptina presente no plasma, começa a desaparecer, ou seja, passa a ser necessário uma alta concentração de leptina para conseguir ter um certo efeito que antes seria um feito com uma concentração muito menor. Que é algo que acontece com insulina, ou seja, pessoas com resistência à insulina, elas possuem um alto nível de insulina, o que gera hipoglicemia. Mesmo assim, a insulina não funciona de forma apropriada, o que pode gerar no futuro problemas, por exemplo, no pâncreas, devido a uma sobrecarga de produção de insulina. E nesse caso, que estamos usando na verdade, isso aqui é chamado de Heavy Side Function, ou seja, a função que ela possui uma escada, ou seja, aqui seria zero, na verdade o define é zero. Quando a função é menor do que zero, a função é zero. Quando a função é maior do que zero, a função é 1. Neste caso, dizendo o seguinte, que Q de 1 é o threshold, ou seja, essa função vai ser negativa quando a concentração de leptina no cérebro for menor do que K de 10. Nesse caso, se K de 10 for igual a zero, a resistência aparece em qualquer concentração. Quando K de 10 for muito alto, a resistência nunca aparece. Ou seja, valores entre 0 e muito alto fazem com que temos casos diferentes de resistência à leptina. E quando essa função é 1, nesse caso, essa diferença aparece aumentando K de 2. Lembrando que essa quantidade tem que ser positiva para poder não ser zero, ou seja, esse valor vai ser sempre positivo. Q de 9 vai te dar uma espécie de intensidade, ou seja, se Q de 9 for muito alto, quer dizer que a leptina vai ter qualquer mudança de concentração com relação a Q de 10, que é o nosso degrau, faz com que surja um efeito bastante expressivo. Esse que seria um gráfico usando o programa computador. A curva vermelha quando a resistência começa em altas concentrações, ou seja, você pode observar que na verdade a resistência quase nem aparece, na verdade aqui nós estamos simulando o peso da pessoa, no eixo X é o peso, e nesse caso para a curva negra a resistência aparece em concentrações baixas, ou seja, a pessoa ganha bastante peso devido ao fato de que o sistema de controla metabolismo e apetite não sente a leptina, ou seja, a pessoa, do ponto de vista do organismo, a pessoa está magra, mas do ponto de vista físico a pessoa está com peso alto, ou seja, talvez obesa ou próximo à obesidade, com alto índice de massa corporal. Nesse caso, simulamos a resistência à leptina. Aqui nós estamos simulando o que se chama de análise de sensibilidade, ou seja, fazemos a variação de alguns parâmetros sobre como que o modelo reage. Geralmente esse tipo de estudo é feito para estudar bifurcações ou instabilidade do sistema. Nesse caso, como nós temos quase todo linear, não existe muito sentido. O sentido é mais para ver como que o sistema reage e mesmo ver se o modelo matemático faz sentido. Então vamos ver o primeiro gráfico. O primeiro gráfico é Q de 1. Lembrando que Q de 1 aparece na quantidade de leptina que vai para o cérebro, ou seja, Q de 1 é conectado à resistência à leptina. Se Q de 1 for alto, um valor muito alto, quer dizer que temos uma alta taxa de transferência de leptina do plasma sanguíneo para o cérebro, ou seja, se Q de 1 aumenta, teríamos em teoria de
que de um aumento temos em teoria uma autossensibilidade, ou seja, qualquer massa corporal é sentido. O esquema é o seguinte, que a pessoa em teoria vai ter que perder peso para qualquer valor. É exatamente o que acontece. Ou seja, ocorre uma diminuição do peso devido a QD1. A massa corporal em função de QD2, lembrando que QD2 é aquele que nós usamos para fazer a resistência à leptina, e já sabemos devido a esse gráfico que a pessoa vai ter que ganhar peso. Ou seja, é o que acontece. Q de 8 foi na equação Q de 8 é nessa equação, ou seja, Q de 8 está correlacionada com a energia que é queimada em função da leptina. Quanto maior for quanto maior quando Q de 8 for igual a zero, temos que a quantidade de queima é sempre máxima, que é Q de 7, ou seja, temos uma alta resposta do sistema em relação à leptina, ou seja, temos a resposta máxima. Quando Q de 8 for muito alto, esse valor é zero, e temos simplesmente uma função linear, ou seja, que Q de 8 muito alto seria o mesmo que esse valor não existisse, ou seja, isso aqui é zero, ou seja, temos nesse caso seria o chamado de obese rat, que é o rato obeso que não produz leptina, zero, ou seja, então se aumenta o peso, em teoria tem que aumentar. Essa aqui é a nossa previsão. Ou seja, exatamente, quando ele aumenta, o peso aumenta, correto. E a massa corporal, valor de síntese, ou seja, quanto mais, na verdade, quanto maior for R de síntese, significa que qualquer variação de massa corporal gera uma alta taxa de produção de leptina, ou seja, a pessoa ela é muito sensível ao ganho de peso. Quanto maior for a taxa, menor vai ser o peso. Isso faz sentido, porque a pessoa inteira vai ter que perder o peso porque de síntese está aumentando. A nossa taxa de filtração do sangue, ou seja, se a leptina é filtrada muito rapidamente, isso quer dizer que a leptina não vai ter tempo suficiente para ir para o cérebro, ou seja, ela vai ser eliminada muito rapidamente. Isso faz com que a pessoa ganhe peso, porque a leptina é produzida e eliminada rapidamente, não existe tempo suficiente para que a leptina trabalhe no cérebro, diminuindo o apetite. Fazendo as simulações de mudança de dieta, ou seja, temos uma dieta normal, uma calórica, uma baixa calórica, uma normal, ou seja, a pessoa faz oscilação entre pesos. Basicamente, observe como somos um sistema dinâmico, temos pontos de equilíbrio, ou seja, são os saddle points, ou steady state, ou seja, pontos de estabilidade. Usando, usando a teoria do ponto de acomodação, neste caso, a teoria do ponto fixo, ou seja, usamos controle PI. Observa que em cada pico deste, observa que no eixo de tempo estamos em dias, falando de dias. E cada pico é um ponto onde acontece mudança de alimentação. Ou seja, temos um pico de peso, quando se muda a dieta, tanto para baixo quanto para cima. E rapidamente o peso volta ao normal, ou seja, na verdade não é plotado aqui o gráfico, mas você pode ver graficamente, é possível ver nas simulações que simplesmente acontece uma mudança no food intake, ou seja, o corpo se adapta, você começa a alimentação mais calórica, para poder manter o peso, você vai começar a se alimentar menos, essa que seria teoricamente falando, e o oposto seria verdade. Então, finalmente chegamos ao final do artigo. Temos somente a parte a parte de conclusão para ser discutida. E, infelizmente, do meu ponto de vista, o artigo usado como referência, que é o artigo número 1, que esse é o artigo usado como referência, foi publicado em 2009, que eu tinha falado 2002, mas foi um erro. E esse é um artigo bastante interessante, principalmente para quem está trabalhando com biomatemática.
apesar de alguns problemas que encontramos em discussões do meu grupo que eu estou atualmente como estudante de doutorado, e apesar de todas vamos dizer, contradições, problemas metodológicos que encontramos, o artigo, na minha opinião, é interessante e vale a pena ser usado até mesmo como referência didática. Qualquer pessoa que esteja estudando matemática, eu acho um artigo muito interessante, que existe vários pontos interessantes a ser discutidos. Existe uma segunda parte do artigo que, na verdade, eu não comento aqui, tá vendo? Essa foi a segunda parte, um artigo que é um material suplementar. Existem várias discussões extras, detalhes, eu acho muito interessante. Então, ou seja, basicamente, apesar dos pontos fracos do artigo, o artigo é interessante. Um ponto, por exemplo, porque o artigo não usa o que chamamos de PID, Proportional Integral Derivative Control, ou seja, temos uma correção derivativa. As simulações mostram que isso, até mesmo eu cheguei a usar, a simular isso, eu mesmo fiz a simulação usando Toolbox e MATLAB, e gera alguns resultados interessantes. Então não está claro do artigo por que eles não usaram o PID, não está claro no artigo. E controle ótimo, na verdade, quando eu escrevi esse artigo para a submissão, eu só tinha um plano de aplicar controle ótimo, mas eu apliquei e funciona. Não exatamente da forma como eu queria no momento, devido ao fato que a metodologia que eu usei é muito fraca. Eu estou desenvolvendo uma técnica minha usando a computação evolutiva, computação evolucionária, qual que seja a tradução em português, Evolutionary Computing. E os resultados são interessantes. Eu tenho esperança de que usando computação evolutiva podemos tratar problemas mais avançados, mais robustos. Algo que foi omitido, que a energia pode ficar negativa nas simulações. Eu acho que um bom modelo matemático ele tem que prever qualquer tipo de problema, ou seja, se cada parametrização for colocada corretamente, isso não ocorre. Mas se você colocar uma parametrização meio errada, isso ocorre. E isso é estranho. Eu acredito que o modelo matemático deve ser robusto. Mesmo evitar a parametrização errada, não deve pode dar resultado errado, mas não resultado que desrespeite a lei da física. É um modelo interessante porque é simples, é um modelo, como pode ser visto das discussões, é um modelo basicamente linear, possui com poucas não linearidade, não é um modelo assim que chamam na teoria de equações diferenciais ordinárias Stiff problem, são problemas difíceis de resolver numericamente, é um problema aparentemente não difícil, eu digo até mesmo resolver o mesmo problema usando o Rugecuta normal, Rugecuta desenvolvido à mão, ou seja, sem muita técnica heurística, geralmente que é aplicada em MATLAB, e funciona. Que pode citar outras formulações, que é o que eu estou tentando fazer, o que eu fiz no momento. Outro estudo, na verdade, o que é interessante, eu mesmo acho, por exemplo, quando se aplica controle ótimo ou mesmo outros tipos de técnicas, sabe-se que o cérebro humano possui uma capacidade nova, o mesmo corpo humano, uma alta capacidade de se adaptar, resiliente, uma capacidade de resistir ou de mudar. Por exemplo, pessoas que sofrem problemas cerebrais ou mesmo que têm partes do cérebro atingidas, sempre acham um caminho de adaptação. Deve ser interessante matematicamente usar esse tipo de plasticidade do cérebro, dado em mente que a teoria atual diz que todo controle de apetite é feito pelo cérebro. Eu vou ficar por aqui. Eu espero que não tenha deixado de omitir nada. Eu fico à disposição qualquer momento que alguém queira discutir. Este vídeo, em teoria, será postado junto com o artigo. Caso eu não consiga postar no site da revista, eu vou postar no YouTube e pelo menos o link para o vídeo eu gosto de deixar. Na verdade, essa versão atual é a primeira versão do vídeo. Eu pretendo escutar o vídeo, achar erros, melhorar e ao mesmo postar outras versões no futuro desse vídeo, outras versões melhoradas com correção de erro. Você é bem-vindo a entrar em contato, me deixar saber de erros ou sugestões, desde que não me sugira, por exemplo, a gente fazer qualquer coisa que gera problema com direitos autorais ou sei lá, qualquer coisa que faça com que o meu vídeo aumente o custo ou mesmo cria problemas de visibilidade, eu estou aberto.